Nossa conversa hoje é com o Francisco Bodião, mais conhecido como Chicão, ele que é educador, um dos fundadores do FOCA, que é o Fórum de Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Chicão atua como orientador educacional em uma escola de São Paulo há muitos anos e é militante dos direitos humanos também há muito tempo, né, Chicão? Isso. Conta um pouco pra gente então da sua trajetória e como o ECA aparece na sua vida de militante, enfim, como você se apropriou dessa discussão ao longo da sua trajetória profissional e militante. Então, acho que quando eu começo a me aproximar da história de construção do Estatuto, né, e aí depois como militante nesse caminho de defesa do que significa Estatuto, eu nunca imaginei que algum dia a gente estaria sentado conversando da importância dessa lei e principalmente defendendo a importância dessa lei. Então, o Estatuto como legislação, acho que está mais do que reconhecido como uma legislação fundamental, importante, reconhecida no mundo, uma legislação de avanço, de transformação no Brasil. Ela é resultado, né, direta da redemocratização. Então, já no final, né, meados dos anos 80, após a abertura, educadores, advogados, pessoal da saúde, militantes de forma geral, vou falar a gente que girava nos bairros, na periferia, já se discutia a necessidade de mudar a legislação e mudar o olhar sobre criança e adolescente no Brasil. Então, com todos os anos, né, de tragédia, né, que a gente acumulou, não só na ditadura, mas antes, sobre o futuro das crianças e adolescentes, nesse período, né, final aí da ditadura e a partir de 85, isso toma mais força. Então eu, menino, adolescente na Zona Leste, começo a acompanhar não a discussão do ECA, né, mas a articulação e mobilização de muita gente sobre essa mudança, a mudança que era importante ser feita e que, né, precisava ser garantida através de lei, de mobilização, de articulação. Então, dos meus 16, 17 em diante, eu passo a acompanhar isso de algum jeito, né? Então, como adolescente na Zona Leste, sendo provocado por educadores, padres, muitos padres, né, o pessoal da Teologia da Libertação, padres que atuavam na periferia, né, então padres que muito preocupados, né, com a violência que a gente sofria, né, com o enquadro da polícia que era, eu comento isso, né, em algumas conversas que eu faço, era cotidiano, né, então assim, não tinha um dia que a gente passasse sem tomar enquadro da polícia e sempre da pior forma, de forma violenta, desrespeitosa. O espaço de convivência, o espaço de troca, o espaço de aprendizagem era a rua. E era em função disso que muita gente foi militar, atuar na educação, atuar na periferia, e com uma preocupação mais do que legítima, era urgente, né, de dar lugar para essa molecada que não tinha futuro. De sair do lugar do senso comum, da violência gratuita, né, da violência policial, da violência doméstica, da violência na escola, né, para um lugar que era um lugar de escuta, de mobilização, que era sair do enquadro da polícia, que era esse lugar que eu identifico como lugar de militância, como espaço de militância. Uma mobilização grande, uma preocupação grande depois desse período de ditadura e principalmente pensando na redemocratização e algo que vinha antes de 89, né, de 88, da Constituição, de mobilizar essa meninada, essa rapaziada para ter projeto de vida, para ter um plano para o futuro, para identificar que eles precisavam se organizar minimamente para se defender, para se proteger. O Estatuto, para mim, ele tem esse lugar, ele não é só uma lei, ele não é só uma legislação ou um referencial de direitos humanos, né? Ele faz parte da minha vida, né? Quer dizer, ele é um dos momentos, né, então anterior a ele, mas um dos momentos de convencimento e de pertencimento. Eu entendi quem eu era, eu começo a pensar a minha vida, começo a pensar o futuro, depois do contato com tanto defensor de direitos humanos, com tanta gente que defendia a volta da democracia, né,
e entendia que criança e adolescente tinha que ter lugar, tinha que ser considerada na política pública. Então todos esses conceitos, né, que de algum jeito, acho que com a ditadura esse período de quem viveu fica longe, fica afastado, o meu lugar de contato foi a discussão de defesa de direitos humanos de criança e adolescente, que vai aí desdobrar na Constituição, né, outros grupos que se reuniram para fazer as interferências, as mudanças, quer dizer, a criação da Constituição. E aí no meio disso a história do Estatuto. Minha trajetória, minha história de tanta gente, acho que começa nesse contexto da redemocratização, da defesa de direitos, da necessidade de criar legislação a respeito disso, e que aí depois me aproximo então de militância mesmo. O ECA foi aprovado em 1990, está em vigor desde então. O que você apontaria como as principais conquistas dessa legislação nesses últimos anos? E, aproveitando o gancho também, os desafios que estão por vir, pensando em conjuntura política, pensando no momento em que a gente vive. Então, quais seriam os desafios, as discussões que estão postas, como, por exemplo, redução da idade penal, como é que isso impacta a essência do ECA e como que a militância nos direitos humanos, nos direitos das crianças e dos adolescentes, precisa se posicionar em face dessas novas circunstâncias que estão postas. Quer dizer, a questão essencial o ECA está em risco? Acho que a grande conquista é a gente conseguir, a partir da criação dessa lei, discutir a condição, né, da vida de tantas crianças e adolescentes, mesmo sabendo que o Estatuto de verdade ele não foi implantado, ele foi promulgado, mas ele não é respeitado, né? Tudo aquilo que ele determina e indica, né, de estrutura, de política pública, a gente não tem garantia plena no país. São 30 anos de muito avanço, de muita conquista, mas de permanente combate ao ECA, né? De permanente relativização do ECA, de permanente desconsideração dessa lei. Então, eu acho que a gente, né, pode nomear, né, mudanças importantes com relação ao entendimento sobre trabalho infantil, sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, violência doméstica, o direito à educação, né, a discussão de escolas democráticas, né? Então, a Constituição de 88 traz isso como pré-requisito, apresenta isso como caminho, e o Estatuto é a primeira legislação que reafirma a importância disso e o caminho que a gente tem que seguir. Então, toda a terminologia que a gente usa hoje, inclusive, que depois a LDB também traz aí, né, na sua construção, são referenciadas no ECA, são referenciadas na discussão de direitos humanos, são referenciadas na discussão de sociedade democrática, né? São referenciadas na necessidade de a gente garantir relações civilizadas, né? Relações de respeito, de proteção à mulher, proteção às minorias. Então o Estatuto está nesse contexto, está dentro dessa temática, dessa dimensão, mas como tudo isso, né, com todos os avanços que a gente teve também, ele continua sendo combatido, relativizado, e ele de verdade não foi implementado na sua totalidade. Então a gente poderia estar nesses 30 anos, depois de 3 décadas, falar daquilo que não funcionou, daquilo que funcionou, tá olhando e repensando, mas a gente não conseguiu nem garantir que 100% do Estatuto fosse entendido, compreendido, defendido. Então a gente é meio contemporâneo, né? Contemporânea a Lei de Defesa do Consumidor, e essa lei ela é muito mais compreendida, defendida, né, por questões óbvias, do que o Estatuto. Então, eu acho que a gente tem muito por fazer, muito por resistir, muito por discutir, muito por resgatar. Para muita gente falar do Estatuto, às vezes é falar do óbvio, mas é o óbvio que é inovador, é o óbvio que é desafiador, porque essa obviedade ela é permanentemente desconstruída, desqualificada, enfim. Chicão, o que você teria para falar para a gente, né, no trabalho de educação e direitos humanos, sobre duas coisas? Uma delas é que, ultimamente, a gente tem visto meninos e meninas, né, morrerem a caminho da escola,
né? Com a roupa da escola, caminho da escola, isso é uma coisa. E a outra coisa é assim, como que a educação, a gente está falando de educação e direitos humanos, como você acha que a educação pode contribuir com esse conhecimento das próprias crianças, né? Dos seus direitos, enfim. O que, em última análise, até contribuiria para essa consolidação do ECA. Né? Vou começar pelo final, então, né? A questão da educação. Da escola, né? A escola, quando eu falo que a minha referência de escola não é a melhor, muita gente dá risada, fala, como assim, você é educador, trabalha em escola? Tal. Eu falei, então, eu migrei para a educação, entendi que eu tinha um papel a cumprir na educação, escolhi a educação como meu espaço de militância, de atuação, né? Que aí também ele se realiza como meu espaço de trabalho, então eu entendi a educação como espaço de militância, de realização pessoal, né, de enfrentamento a injustiças, porque eu como adolescente cresci sofrendo violência, né, acompanhando violência e injustiça, acompanhei pensando, né, então tentando discutir as duas coisas, voltando da escola, sendo abordado por polícia de forma desrespeitosa, você com livro na mão, com mochila, com uniforme, sendo, né, esculachado, né, usando a expressão que a gente usa, sendo esculachado, não podendo minimamente questionar o motivo do esculacho, porque se você ousa perguntar, você é mais agredido ainda, e acompanhando inclusive, né, as mães dos meus amigos sofrerem violência porque iam questionar o policial. Então, acho que a educação em direitos humanos e o nosso amadurecimento como sociedade passa, né, pela politização das pessoas, politização em todos os sentidos, criança, adolescente, adulto, e politização passa por entender quais são os limites da ação do Estado, né, quais são os limites da institucionalidade, né, qual é o papel que ele deve cumprir na relação direta com o cidadão, com a pessoa, e cidadão, criança, adolescente, então o Estatuto é exatamente como uma lei, uma referência a partir de 88, né, localizando todo mundo como cidadão, somos cidadãos, né, e não tem escala maior ou menor, não tem essa de menor, né, então, ou de menor. Então, isso vem inclusive um ranço mesmo, né, de caracterizar o filho do trabalhador, o filho do pobre como pária, e o filho da classe média, o filho de quem tem dinheiro, como alguém que merece sim ser cuidado, atendido, os outros são carne para ser moída mesmo, né? Então o Estatuto traz mesmo todo esse questionamento, então não tem de menor, né? Você tem criança e adolescente e garantir que crianças e adolescentes e suas famílias se entendam como cidadãos, né? Como pessoas que têm direitos, que precisam reconhecer os seus direitos, que precisam cada vez mais de espaço para compartilhar suas aspirações, seus sonhos, seus desejos, seus incômodos, né? Então a ideia dos conselhos variados, dos espaços de participação, dos fóruns, né? Das escolas democráticas. Então eu acho que o papel do ECA é exatamente jogar a luz sobre isso, né? A gente tem que transformar as relações e as instituições, garantindo que as pessoas possam participar do controle do Estado. A gente tem que controlar o Estado, a gente tem que controlar a polícia, a gente tem que controlar o professor, a gente tem que controlar o juiz, né? Então, eu acho que como legislação de direitos humanos e como legislação que se refere àquilo que é da criança e do adolescente, não existe futuro sem presente, sem dia a dia, sem cotidiano. Se a criança e o adolescente ela não é estimulada desde sempre a questionar, a criticar, a defender o que ela acredita, a ter espaço para falar dos problemas dela e ser reconhecida por isso, eu acho que a gente não avança em nada. Então, acho que o Estatuto e a defesa de direitos humanos precisam exigir disso, né? Falar de política é necessário, falar de política é falar de direitos, é falar de direitos humanos, é falar de controle social, é falar de participação, falar de democracia participativa. Então eu vejo o Estatuto nesse contexto, que é o contexto da cidadania e da realização das pessoas.